Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus, na palavra do nosso Deus. E para isso eu convido os irmãos a abrirem no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versos de 1 ao 4, nós meditaremos. Para poder ajudar um pouquinho, do lado do livro de Sofonias, não ajudei muito, né? É um livro antes do livro de Sofonias, passa Miqueias, Naum, primeiro Amós, Miqueias, Naum, um pouquinho depois de Joel, antes de Zacarias, fica ali entre os profetas menores, né? E profeta menor não é por conta É importante a gente clarificar isso aqui, porque profeta menor não quer dizer que o conteúdo dele é de menos importância, não é isso? Mas é que a quantidade de material que ele deixou na sua profecia é menor do que os 3 profetas principais, que é Ezequiel, Isaías e Jeremias. Então, Abacuque capítulo 2, verso de 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos orar? Deus amado e bendito, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque temos a Tua palavra revelada diante de nós, ó Deus, e pelo privilégio que nós temos de poder meditar livremente nela. Ó Deus, pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos esclareça ela, ó Deus, que o Senhor estabeleça a Tua palavra em nossos corações, em nossas mentes, que nossas mentes e corações estejam cativas ao Senhor, com terra fértil, pronto para aprender com o Senhor. Deus, que tudo aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, nós vamos, como eu falei, nós vamos meditar sobre essa passagem do livro de Abacuque, e o assunto que nós vamos tratar aqui essa noite é algo que é muito dentro da nossa vida cristã. A gente vai falar sobre um assunto chamado fé. A gente vai falar sobre fé. O título desse sermão que eu trago para os irmãos é Vivendo pela Fé num Mundo de Ameaças, com o subtítulo A Vida do Justo é Dirigida pela Sua Fé. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais desses versículos que nós lemos, fazer uma pequena introdução desse livro, porque é um livro que às vezes a gente acaba botando ele um pouquinho de lado. Parece que, como eu disse aqui anteriormente, os profetas menores são um pouco mais, por muitas vezes nós negligenciamos um pouquinho eles, colocamos ele um pouquinho mais no canto, mas é importante a gente entender que profeta menor não quer dizer menos importância, quer dizer menos material, mas a importância é a mesma de um outro profeta, né? Então, para a gente entender um pouquinho o que nós lemos, fazer uma pequena introdução do livro. Nós temos diante de nós um livro que leva o nome do seu autor, sendo o profeta Abacuque. O nome Abacuque, ele tem alguns significados, e os mais aplicados são aquele que abraça, ou abraço, ou ainda aquele que oferece os braços. Isso aqui já nos deixa claro uma alusão à capacidade de se fazer presente em momentos difíceis para quem está ao seu redor. É isso que o nome de Abacuque significa. Se sabe muito pouco a respeito do profeta Abacuque, quase que nada quando se trata de vida pessoal. Pelas pesquisas, a data do seu ministério, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, um profeta, né, de maior vulto, e também contemporâneo do profeta Sofonias. E aí, óbvio, quando a gente fala da contemporaneidade com esses 2 profetas, a gente precisa dizer que ele também foi contemporâneo da invasão e do cerco dos caldeus a Jerusalém, né? E a deportação do povo para a Babilônia, que é aquele episódio quando Daniel e outros jovens israelitas foram levados cativos
para a corte babilônica, né? Os melhores estudiosos e os mais renomados biblistas dizem que Abacuque morava em Judá, perto do reinado do grande rei Josias, né? Perto do fim do reinado do grande rei Josias, que deu aí entre 640 e 609 a.C., ou então perto do início do governo do rei Jeoaquim, que reinou entre 609 e 598 a.C., tendo a escrita desse livro aproximadamente 607 a.C. O propósito desse livro nos traz que o profeta Abacuque ele foi convocado para pregar ao povo de Judá sobre a decisão de Deus em punir Judá, com a deportação para a Babilônia, conforme eu falei aqui anteriormente, com a ida de Daniel e outros israelitas lá para a corte babilônica. Então, Abacuque tem essa incumbência de pregar essa decisão de Deus a Judá, com a deportação que ocorreria em breve. Ou seja, o povo seria levado cativo como castigo de Deus por causa das atitudes pecaminosas desenfreadas que se espalhavam por todas as direções e classes sociais. Toda vez que a gente ouve falar do livro de Abacuque, a gente lembra daquela passagem que normalmente é muito dita, né? Mesmo que a figueira não floresça, e a gente tem esse versículo mais memorizado do livro de Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o campo não dê fruto, eu continuarei louvando ao Senhor, crerei nele. E esse é um versículo que normalmente a gente utiliza mais do livro de Abacuque. Porém, a mensagem de Abacuque ela é um pouco mais profunda do que só uma mensagem de esperança, porque ele traz também uma mensagem de uma decisão de Deus em punir Judá, por conta dos seus pecados desenfreados, que também já havia sido pregado por Sofonias e Jeremias, né? Dito isso, a gente pode podemos nos adentrar um pouco mais no livro. Nós temos um texto base que nós acabamos de ler, que óbvio será aí a nossa base, a nossa estrutura de meditação, mas a gente vai meditar no livro num contexto geral, não só nesses versículos que nós lemos, mas no livro num contexto geral para que a gente tenha um melhor entendimento, e aí ao longo daquilo que for dito, a gente vai tirando os aprendizados que as Escrituras deixam para nós aí, enquanto nós meditamos, né? Na época de Abacuque, nós temos o rei Jeoaquim no trono de Judá. E aí, para explicar um pouquinho de quem era aquele homem, quem era Jeoaquim, ele era um rei que tinha a marca da violência e da ausência de uma justiça verdadeira no seu reinado, né? Sendo um homem idólatra, um homem corrupto, um homem ganancioso, um homem mesquinho, que estava sempre pronto a derramar o sangue inocente através da opressão aos mais fracos. Era um homem que se utilizava de práticas de extorsão, um homem que usava de meios ilícitos. Em suma, o rei Jeoaquim, ele era um homem conhecido por não ter temor a Deus e não ter bondade nenhuma com os homens. E Abacuque vem pregar justamente nesse período. Tudo isso que nós falamos a respeito do rei Jeoaquim está em contraste absoluto ao grande rei Josias, seu pai. É interessante que Jeoaquim, ele vem completamente em contraste com o grande rei Josias, seu pai, que foi um rei justo, que foi um rei que afastou completamente a idolatria do reino e restaurou o culto a Deus. A nação de Israel, então, estava em grave decadência espiritual. Com o rei Jeoaquim no reinado, nós temos a nação de Israel com decadência espiritual, decadência moral, decadência social, tudo isso sob o reinado de Jeoaquim, onde a maldade crescia também a injustiça, porque a justiça ela era manipulada por parte de homens poderosos, o pecado, a imoralidade e o vício dominavam o povo de Israel, a lei não era aplicada com honestidade, a justiça era frouxa, a justiça era indolente, a ilegalidade campeava solta, conforme narra o capítulo 1, versos 3 e 4, e parece que nós estamos falando do dia de hoje. O quanto o livro de Abacuque ele é contemporâneo, né? O quanto ele é próximo de nós, né? E um fato importante que embasa bem o que nós estamos falando aqui é o que o profeta Jeremias fala também desse rei Jeoaquim, quando ele diz em Jeremias 22:17, eu vou ler aos irmãos, que ele diz assim: mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão.
E esse é um ponto importantíssimo para o entendimento de todo o livro, nós sabermos do cenário, daquilo que estava acontecendo de fato, quando Abacuque, Sofonias e Jeremias pregou, porque nós dependemos um pouco desse entendimento, porque essa obra de Abacuque, ela se inicia com um questionamento do profeta, lá no capítulo 1, no versículo 2, que diz assim, acompanhem comigo Abacuque 1, verso 2, ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Quando a gente fala de violência aqui, quando Abacuque traz essa palavra de violência, é violência com derramamento de sangue. Abacuque está perplexo, está arrasado, em face do porquê Deus não derrama logo seu juízo de forma corretiva e de forma concreta contra Jeoaquim, contra o próprio povo. E ele confronta a posição de Deus quanto à sua possível inatividade, a sua complacência diante do pecado que se alastrava pela nação. O justo está sendo explorado, o justo está sendo massacrado pelo corrupto, e aqui Abacuque deixa para nós a dúvida dele, que parece que Deus se mostra completamente indiferente a tudo isso. Abacuque questiona Deus. Não é de admirar que o profeta clamasse em profunda angústia, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir isso? Um aspecto importante é que Jó também questionou Deus. Jó também questionou Deus, mas tentando defender a sua inocência diante da sua punição, quando perguntava a Deus por que a aflição tinha batido em sua porta. Nessa situação, Abacuque pergunta o oposto. Nessa situação, Abacuque pergunta, por que os culpados não são punidos, Senhor? Por quê? Porque Abacuque, ele não ora pelo alívio do sofrimento, ele não ora a Deus dizendo, Deus, encerra com esse sofrimento que é imposto sobre o povo. Ele não ora pedindo isso, mas ele ora perguntando, por que o juízo não vem, Senhor? Por que o Senhor não toma uma atitude correta? Por que o Senhor não vem com o teu juízo? Essa questão que Abacuque levanta, ela também nos aflige hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse assunto, mas dividido em dois temas apoiados no assunto principal, que é fé, onde entraremos também no texto base do sermão. São duas divisões que eu faço aqui para os irmãos, trazendo apoiado em cima desse questionamento de Abacuque. Primeiro, é como ter fé quando parece que Deus não vê como o direito está sendo pervertido e como o justo está sendo massacrado. Como se Deus parece estar alheio a tudo que acontece e não faz nada para sanar o problema. Segundo, assim como ocorreu com Abacuque, porque parece que Deus não nos ouve quando clamamos em situações difíceis. Por que parece? Porque esse livro de Abacuque não está aqui à toa, ele está aqui para nós meditarmos, para nós tirarmos ensinamentos a respeito disso. Mas antes de nós falarmos, é importante frisar aqui a ousadia de Abacuque. É importante a gente frisar porque ele questiona o agir de Deus e o tempo em que Deus fará alguma coisa. Ele questiona Deus, ele começa os seus argumentos com Deus questionando Deus, perguntando, querendo entender. Em vez de ele, como profeta, como todos faziam, em vez de ele censurar ou repreender Israel em nome de Deus, ele confronta o próprio Deus como que pedindo uma prestação de contas dos seus atos, ou nesse caso, da ausência deles. Abacuque começa dessa maneira, ele parece estar lembrando a Deus, se é que nós podemos falar assim, das maldições prometidas pelo próprio Deus, caso o povo de Israel não cumprisse as suas obrigações, que era um fato que estava acontecendo naquela época. E Abacuque não entende porque Deus não toma uma atitude. É importante nós lembrarmos aqui alguns pontos. E nós vamos retornar àquelas duas perguntas. Mas eu gostaria de citar aqui, de explanar um pouquinho essa ousadia de Abacuque, mas é importante nós lembrarmos aqui de alguns pontos. Primeiro, essa foi uma situação vivida pelo profeta Abacuque, e que dentro das suas circunstâncias, Deus, pela sua misericórdia e graça, respondeu aos questionamentos do profeta e agiu a seu tempo, como nós vamos ver. Segundo,
Este mesmo profeta confiava plenamente em Deus. Confiava plenamente em Deus e que Deus ouviria suas orações e agiria com poder em relação a Israel e também em relação à Babilônia, que levaria o povo de Israel cativo. E terceiro, ele está tão ciente da justiça de Deus que mesmo se sem uma resposta imediata, e ainda que Deus não abençoasse o povo em geral, Deus era digno de louvor. Porque quando nós falamos que Abacuque questionou, argumentou com Deus, nós precisamos explicar essas verdades. Que isso aconteceu com ele. E Deus teve graça e misericórdia. Agora vamos entender um pouquinho como é que isso pode refletir a nós. O que a gente aprende nessa primeira reflexão com a atitude do profeta? O que a gente pode tirar de ensinamento desse argumento de Abacuque com Deus, nessa oração? O que nós aprendemos é que, em altíssima reverência e respeito, nós podemos ter um relacionamento com Deus que nos permite expor nossas angústias em momentos difíceis das nossas vidas, e que, onde de modo humano é lícito, sim, nós expressarmos nossas dúvidas sobre o que está ocorrendo. É lícito nós, que somos humanos, expressarmos as nossas dúvidas a Deus por meio de um diálogo aberto com Deus. Isso é um relacionamento com Deus. É melhor expressarmos nossas queixas a Deus do que permitir que as circunstâncias envenenem nossos corações. É melhor nos apresentarmos diante de Deus com nossas dúvidas, nossos argumentos, nossos possíveis questionamentos de maneira reverente e respeitosa, com um relacionamento profundo com Deus, porque é isso que Deus quer, um relacionamento profundo. Então nós, quando nos apresentamos diante de Deus com as nossas dúvidas de maneira respeitável e de maneira reverente, ela é lícita, ela é possível. Porém, é necessário nós fixarmos uma verdade absoluta aqui. Ainda estamos no questionamento de Abacuque. É necessário nós fixarmos uma verdade absoluta aqui, que Deus é livre. E Deus, por estar livre, por Ele ser livre, Ele não está preso a nenhuma ordenança. Deus não está preso a nenhum questionamento. Deus não está preso a nenhum tempo humano. Ele faz o que quer, como e quando Ele quiser. Ele não está preso aos nossos argumentos. Ele não está preso aos nossos questionamentos. Deus é livre. Portanto, a fé genuína, quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, a fé genuína é aquela que ora, mas é aquela que também descansa na liberdade divina. Nós oramos, temos um relacionamento profundo com Deus, mas nós descansamos na liberdade divina de que Deus faz como Ele quer. O crente deve saber que o Deus nunca erra, e essas verdades são absolutas. Deus nunca erra. As suas respostas e os momentos em que Ele responde pode até parecer estranho. Tem momentos que podem até parecer sem sentido. Tem momentos que é de difícil entendimento para o olho humano, mas é assim que Ele age às vezes. Deus não está preso a nenhum questionamento nosso. Entendido isso, agora a gente pode voltar aos dois temas que nós falamos aqui anteriormente, que nós elencamos. Como ter fé quando parece que Deus não vê o que está acontecendo? Como ter fé? Como continuar na nossa trajetória cristã, tendo fé, acreditando nesse Deus que nós não vemos, mas que nós cremos pela fé? Como continuar tendo fé quando parece que Deus não vê o que está acontecendo? A resposta está no próprio livro, no versículo 12 do capítulo 1. Acompanhem comigo, por gentileza. Na parte A, que diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Aqui nós temos uma declaração interessante de Abacuque que deve ser explorada. A gente precisa explorar essa declaração de Abacuque, porque ele deixa registrado para nós que Deus é Deus desde a eternidade, e isso muda tudo.
Quando nós sabemos que Deus é Deus desde a eternidade, isso parece às vezes um jargão evangélico, quando nós falamos assim, mas Deus é Deus, Ele sempre foi Deus. Mas quando nós meditamos de uma maneira aprofundada, nós entendemos que isso muda tudo. Desde a eternidade Ele é Deus. Queridos, fica claríssimo aqui para nós que antes de tudo existir, Deus é Senhor sobre tudo e todos. Deus é Senhor absoluto sobre tudo e todos. E isso dissipa totalmente as nossas dúvidas quanto ao controle absoluto desse Deus sobre todas as coisas. Portanto, Deus sabe o que faz. Deus fez toda a criação, Ele sabe o que faz. E o que é interessante é que depois que Ele criou, depois que Ele deu vida a toda a criação, Ele disse, isso é bom. Posteriormente, com a criação do homem, Ele diz, isso é muito bom. Portanto, Deus sabe o que faz. Ele, antes de tudo, Ele absolutamente controla tudo e todos. E esse é um fato que dá segurança para o crente. O fato de nós sabermos que Deus é absoluto, de que Deus tem o controle da minha vida, da sua vida e de todas as circunstâncias, todo o mundo e tudo o que nele habita, nós temos segurança nas mãos desse Deus absoluto. Nós temos segurança. Vejam essa mesma passagem em outra versão, na versão King James, que diz assim, esse mesmo versículo 12, na parte A. Ó Yahvé, Deus meu santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. É óbvio aqui que o profeta está confiante em sua oração. O profeta aqui está confiante que não haveria morte física para o seu povo, quando o juízo de Deus ocorresse com a deportação para a Babilônia. Abacuque aqui está confiante, dizendo, Deus, o Senhor é eterno. E aí traz mais sentido quando nós entendemos assim. O Senhor é eterno, tu não morrerás, Senhor, porque tu és eterno. Abacuque traz aqui essa ideia de que mesmo que eles fossem deportados para a Babilônia, como estava na resposta de Deus para ele entendia que mesmo que isso acontecesse para o seu povo, mesmo que essa confiança que ele tenha, isso não era o fim. Fica implícito aqui que não se trata somente de morte física, mas que em última instância, no final das coisas, o eterno Deus os guardaria e que a morte não seria o final, caso ocorresse. Quando nós entendemos esse versículo na sua estrutura original, nós vemos que Abacuque diz, o Senhor é eterno, tu não morrerás, porque o Senhor é eterno. Portanto, Deus, tu que és eterno e que não morre, o Senhor, mesmo que permita a morte física do teu servo, isso não é o fim. Isso não será o fim, caso ocorra. Essa mesma verdade foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Deus. No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, ele diz assim, esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Isso aqui foi depois da morte de Lázaro, quando as suas irmãs perguntam, mas Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele responde, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, ele viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Era essa a ideia que Abacuque estava trazendo. Mesmo que a morte o alcançasse, esse não era o fim. Mas ele cria na sua oração que ele não morreria, o seu povo também não morreria, seria levado cativo, mas eles não seriam mortos. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Jesus traz essa mesma declaração aqui. Aí eu pergunto aos irmãos, pode alguém que não é eterno prometer a eternidade? Pode alguém que não é eterno prometer a eternidade? Isso aqui nos remete ao fato que cremos que Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor e Deus. E aqui nós fazemos coro com Tomé, quando respondeu para Jesus assim, Senhor meu e Deus meu. Nós fazemos coro com Tomé que disse que Jesus era Deus.
E nós cremos nessa verdade absoluta. Portanto, nós estamos no caminho certo quando dizemos que cremos em Jesus, pois Ele é Deus. Se a nossa fé está embasada no Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos no caminho certo. Qual é a resposta que nós temos, então, ao nosso primeiro tema? Porque nós perguntamos, nosso primeiro tema foi, como ter fé quando parece que Deus não vê o que está acontecendo? Como ter fé? Nós podemos ter fé diante das aflições, porque nós cremos no Deus verdadeiro e que tem o controle da história. Nós podemos ter fé, continuar na nossa trajetória cristã, acreditando, tendo fé nas promessas de Deus, porque nós cremos no Deus verdadeiro. Parece ser redundante isso, irmãos. Falar que um crente crê no Deus verdadeiro. Mas muito que tem sido pregado aí fora é sobre um Deus que não é verdadeiro. É importante nós termos estarmos embasados nessa verdade bíblica, de que nós precisamos crer no Deus verdadeiro. Nós só conseguimos ter vitória na nossa trajetória cristã, nós só conseguimos ter fé na nossa trajetória cristã se nós de fato crermos no Deus verdadeiro, crermos em Cristo Jesus. Outro ponto a ressaltar nesse versículo 12 que nós lemos de Abacuque, está na parte B, acompanhem comigo por gentileza. Versículo 12 do capítulo de número 1. Diz assim: Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Meditar um pouquinho sobre isso. O Senhor executaria o seu juízo através de um povo que ele conduziria no tempo certo, como castigo, que nesse caso foram os babilônicos. O capítulo 1 narra, no versículo de número 6 do capítulo 1, ele diz assim: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus aqui, ele suscita um povo, e Abacuque traz isso na questão dele, porque Deus, o Senhor, executaria o seu juízo através de um povo que ele conduziria no tempo certo. Nesse caso, os babilônicos, que levariam o povo judeu cativo. Óbvio que em algumas versões, no caso na versão que nós utilizamos aqui na igreja, fala dos caldeus. Os caldeus também eram conhecidos como os novos babilônicos. Não existe divergência nas escrituras. Os novos babilônicos eram também conhecidos aí como os caldeus, e eles serviriam de instrumento para punição contra Judá. E Abacuque traz isso. Mas olha como é que Abacuque recebe essa notícia de Deus. Porque Deus diz assim na sua resposta para Abacuque: Eu trarei um povo e conduzirei esse povo para punir vocês. No caso, os babilônicos ou os caldeus. Mas olha como é que Abacuque recebe essa notícia de Deus no versículo de número 13. Ele diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque fica confuso com a resposta de Deus. Porque quando Deus diz para Abacuque o seguinte, para o profeta: Eu vou levantar a nação babilônica para punir vocês, por conta do pecado que está desenfreado na nação de Judá, Abacuque fica confuso, não pelo fato do castigo, porque o próprio profeta já havia solicitado o castigo, ele achava que isso era correto, mas pelo fato da escolha de Deus, de qual povo Deus utilizaria para disciplinar Judá. Abacuque parte do seguinte pressuposto, que Deus
não é somente santo, mas Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança com o seu povo. Por que então ele usaria uma nação perversa, uma nação violenta, que se auto-venerava pelo seu poderio militar de destruição para a correção de Judá? Por que que Deus, na visão de Abacuque, no entendimento de Abacuque, por que que Deus não utilizaria outra nação? Uma nação que possivelmente não fosse tão violenta, ou uma nação que não tivesse tanto pecado. Mas Deus escolhe justamente a Babilônia. E aqui existe um conflito teológico na cabeça de Abacuque, porque ele não entende. Por quê? Notem que o livro de Abacuque é uma sequência de dúvidas de Abacuque com Deus. Nessa conversa, nessa oração, ele está sempre perguntando e não entendendo e precisando compreender. O que a gente aprende aqui nessa segunda reflexão? Quando Abacuque questiona Deus e fala: Deus, por que essa nação? Uma nação tão violenta, uma nação mais pecadora do que a própria nação de Judá. Por que o Senhor não utiliza outra nação? Porque essa que peca tanto. Por que, Senhor? Como instrumento teu. O que a gente aprende aqui nessa reflexão? Que Deus, sendo soberano, Ele pode usar para os seus propósitos o que e quem Ele quer no momento em que Ele assim decide. Mesmo que isso não pareça, aos nossos olhos, ser preordenado por Ele. Deus, sendo soberano, Ele pode usar o que e quem Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. É óbvio que, assim como o profeta teve essa dúvida, às vezes paira na nossa mente as mesmas dúvidas. Senhor, como eu posso viver a minha vida cristã sabendo que eu estou sendo punido, às vezes, pelo meu pecado, mas o Senhor envia uma pessoa para me punir, ou um chefe, ou alguma coisa assim, eu sou punido, eu sou tratado. Mas, Senhor, Ele não é muito mais pecador do que eu. É importante lembrar que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mesmo que isso não esteja aos nossos olhos preordenado por Ele, mas Ele decide como Ele quer. Vamos ver o que alguns teólogos dizem a respeito desse assunto. Eu trouxe a opinião de dois teólogos aqui. O primeiro, um que é bem conhecido por nós, A.W. Pink, que ele argumenta ardentemente quando ele fala: Deus preordena tudo o que acontece. Deus inicia todas as coisas, controla todas as coisas. Edwin Palmer concorda com ele quando ele diz: Deus está por trás de tudo. Ele decide e faz todas as coisas acontecerem. Ele preordenou tudo segundo o evangelho da sua vontade, e isso faz coro com aquilo que Paulo falou em Efésios capítulo 1, verso 11. Tudo segundo o conselho da sua vontade. Vamos continuar, irmãos. Agora com o segundo tema proposto. Nós falamos um pouquinho de como ter fé quando parece que Deus não está nos dando resposta diante da injustiça. Como ter fé? Como entender? Nós entendemos aqui que Deus é soberano e podemos confiar nesse Deus soberano. Nós podemos estar seguros nas mãos desse Deus soberano. O segundo tema que nós vamos meditar aqui é porque parece que Deus não nos ouve em alguns momentos de aflição. Por quê? Parece que quando nós estamos vivendo momentos difíceis, parece que nós oramos e Deus não nos ouve. E se isso nunca aconteceu com algum dos irmãos, fica tranquilo, vai acontecer em algum momento. Dá aquela dúvida em nós que parece que Deus deixou a gente de lado. Isso é completamente humano, irmãos. Isso é naturalmente humano. Parece que Deus nos esqueceu. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos: Deus não esquece o seu povo. Deus não esquece os seus filhos. Deus não esquece os seus filhos. Tem momentos da nossa vida que a gente está passando de aflição, que a gente ora e parece que nada acontece. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: a oração é a alavanca que move as mãos de Deus. Mas tem momento que a gente ora e parece que essa alavanca não faz o papel dela e Deus não nos atende. Parece que Deus não ouve. A resposta, irmãos, é que a dificuldade está em nós e não em Deus.
A dificuldade no nosso tempo de aflição, quando nós não entendemos que Deus, quando nós achamos que Deus não está nos atendendo, ou não está nos ouvindo, a dificuldade não está em Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos entrar no texto base do sermão, para ver como é que o profeta se comportou após entender a soberania e a liberdade divina na sua decisão. Lembre, nós estamos falando dos argumentos que Abacuque teve com Deus, dos questionamentos. E um dos questionamentos é: Deus, por que o Senhor utilizou essa nação? O Senhor não faz alguma coisa diante de tanto problema, de tanta injustiça. Então todos esses são argumentos da oração de Abacuque. E agora vamos ver como é que esse profeta se comporta quando ele entende que Deus é soberano, tem a sua liberdade divina, que Deus não está preso aos questionamentos humanos. Vamos ver como é que o profeta se comporta, para a gente tirar isso como lição para as nossas vidas. Para a gente entender que Deus atende sim ao seu povo, que Deus não esquece do seu povo nem do seu filho. Vamos entrar lá no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque, que diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Notem, depois de todos os argumentos de Abacuque, na sua oração com Deus, no seu relacionamento com Deus, nós agora vemos qual é o comportamento desse profeta diante das suas queixas a Deus. Qual é o comportamento dele? Pôr-me-ei na minha torre de vigia. Queridos, esse é o grande segredo do crente. O grande segredo do crente é que depois que ele ora, ele aguarda a resposta. O grande segredo do crente é, depois que ele ora, ele aguarda a resposta. O profeta aqui traz as queixas dele diante de Deus, traz os seus posicionamentos, não entende, põe as suas dúvidas, repete, Deus responde, ele não entende de novo, e ele, com esse relacionamento íntimo com Deus, colocando as suas dúvidas, depois que ele ora, o que ele faz é: pôr-me-ei na minha torre de vigia. Irmãos, um dos grandes problemas nosso é que nós oramos e não temos paciência de aguardar. Um dos nossos maiores problemas, nós cristãos temos um dos maiores problemas, nós somos impacientes. Nós não sabemos aguardar. Dentro das nossas capacidades humanas, existe uma capacidade humana que é a de se desesperar, ou seja, de perder as esperanças. Dentro das muitas capacidades humanas, uma delas é perder as esperanças, porque nós somos afoitos, nós colocamos algo nas mãos de Deus, colocamos diante de Deus as nossas angústias, as nossas dúvidas, mas passou um tempo, a gente pega elas de volta para nós, porque nós não temos tempo para esperar. Muito mais nesse mundo veloz em que nós vivemos, nós não queremos dar tempo à resposta de Deus. Nós queremos a resposta imediata, porque nós somos imediatistas, queremos tudo para a hora. Mas quando nós oramos, Abacuque diz: orou, agora se põe na torre de vigia e aguarda. Descansa na liberdade divina. Esse versículo aqui, ele nos narra que o profeta assume uma atitude de confiante espera, uma atitude vigilante, uma atitude de atenção. Ele tem certeza que Deus mandará a sua resposta a qualquer momento. Ele tem certeza, de acordo com a sua soberania e sábia vontade. Olha que interessante, ele ora e se põe atento à resposta. Ele ora, repousa na soberania de Deus, repousa na liberdade divina, mas atento à resposta. Ele fica aguardando como um soldado que está de guarda. Aí sim ele espera que Deus, o que Deus dirá a respeito dos seus questionamentos. Ele se põe como um soldado, esperando na torre de vigia. Vou ver o que Deus vai falar, vou aguardar. Ansioso, mas vou aguardar.
E essa espera se dá em duas direções, irmãos. Primeiro, se dá em relação a Deus, o único que pode respondê-lo. Irmãos, notem que Abacuque vai ao Deus verdadeiro. Quando nós vamos ao Deus verdadeiro, nós precisamos entender que se tem alguém que tem resposta para nós, esse alguém é Deus e ponto. Se alguém tem resposta para o crente, esse alguém é Deus e ponto. Não existe outro alguém. Deus tem a resposta. É que nós não temos paciência de aguardar a resposta de Deus. Mas para nós termos resposta através de uma postura de espera, como Abacuque nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que ter uma atitude de espera, nós primeiro precisamos ter uma atitude de fala. Nós precisamos ter uma postura de fala. Para nós esperarmos a resposta de alguém, nós precisamos, num relacionamento, falarmos com esse alguém. Portanto, irmãos, nós precisamos definitivamente entender que oração não é opcional para o crente. Oração não é alternativo para o cristão. Oração não é algo que a gente faz quando a gente tem tempo. Oração não é algo que a gente faz quando a gente quer. Oração não é algo que a gente faz quando a gente está de uma maneira relapsa, a gente está andando, lembrei, vou orar. Não. A oração é algo que é um ato de fé naquele que pode responder. A oração é um relacionamento profundo com Deus, crendo que esse Deus soberano, que é o Deus verdadeiro, Ele sim pode responder. Para nós aguardarmos, nós temos que falar. Steve Lawson, ele argumenta assim: ore muito em secreto, converse menos com os homens, mas fale mais com Deus. O que nós cristãos fazemos? Falamos muito com os homens e falamos pouco com Deus. Jonathan Edwards e sua esposa Sarah Edwards orava 13 horas por dia. Irmão, mas você está me dizendo que orar 13 horas por dia? É óbvio que aqui eu estou falando do tempo dele. Ele dedicava esse tempo, ele era dedicado junto com a sua esposa a isso. Mas nos deixa um ensino aqui. A Bíblia fala que orai sem cessar. Você quer resposta? Eu quero resposta. Por que nós não vamos, então, àquele que tem a resposta? Nosso relacionamento precisa ser mais próximo com Deus. Precisa ser mais profundo. Precisa ser mais dedicado. Porque se queremos respostas de Deus, nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos ter o nosso momento de oração, nosso momento devocional, crendo que, de fato, tem alguém ali ouvindo. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o procuram em fé. E essa espera de Abacuque também se dá em direção a ele mesmo. Primeiro, em relação a Deus, porque ele crê que Deus tem resposta. Segundo, em relação a ele mesmo. O profeta não sabia. Ele não sabia como ele mesmo reagiria dependendo da resposta de Deus. Lembrem? Ele coloca várias posições diante de Deus, vários argumentos, vários questionamentos, as suas dúvidas e angústias, e ele também não sabe como é que ele vai se comportar com a resposta de Deus. E assim como ele, irmãos, nem sempre nós sabemos como nos comportaremos quando Deus nos responder. Já que por muitas vezes nós não queremos somente as respostas de Deus, as nossas orações, mas nós queremos que essas respostas sejam a nosso favor. E aí é outro ponto. Por quantas vezes nós oramos ao Senhor diante de uma situação difícil, mas nós queremos que Deus responda conforme eu quero. Eu orei e Deus tem que responder desse jeito aqui. Como se eu tivesse Deus na palma das minhas mãos e eu o controlasse como uma marionete. Ele é Deus, Ele é livre. Ele é livre do meu tempo, Ele é livre dos meus questionamentos, Ele é livre dos meus argumentos. Ele não tem obrigação nenhuma, porque Ele é Deus, eterno desde todos os tempos. Por quantas vezes nós queremos que as respostas sejam a meu favor? Eu quero que seja a minha resposta. Na verdade, eu estou fazendo o papel de Deus.
Queridos, quantas vezes nós aceitamos a decisão de Deus para as nossas vidas por simples orgulho? Vou dar um exemplo. Tem momento que nós pedimos assim, tem sido uma oração minha constante. Deus, eu gostaria de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Um relacionamento tal qual que eu pudesse ter, ó Deus, a plena confiança, a plena certeza de que tem de fato alguém aqui ao meu lado me escutando e que é galardoador daquele que busca Ele. Ter um amigo íntimo, sendo esse Deus, pela graça, um amigo íntimo, próximo, relacionamento profundo com Deus. Quantas vezes nós oramos assim e nos acontece um problema? Nós oramos, pedimos isso e Deus te faz chegar atrasado no trabalho, num engarrafamento gigantesco. Aí você pega o rádio, liga, ouve música, e Deus está dando tempo para você fazer aquilo que você pediu na oração. Deus me dá um relacionamento profundo com Deus, lembra? Para Ele responder, alguém tem que falar. E Ele te dá o tempo necessário no engarrafamento para que você tenha esse tempo com Ele. E aí você chega no trabalho e está tudo bem, mas Ele te deu o tempo. Você consegue ainda botar as coisas em ordem, mas Ele te deu o tempo. Mas nós negligenciamos a resposta de Deus. Nós pedimos um relacionamento profundo com Deus e nos acontece uma adversidade, que é uma oportunidade que Deus está te dando para que você se relacione com Ele. Pedi, batei e abri-se-vos-á. Pede, fala, conversa comigo, diz o Senhor. Tenha um relacionamento próximo. Irmãos, nosso Deus é um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal, de proximidade. Quando Ele chama você pelo nome. É um Deus pessoal. Versículo 2, para nós adentrarmos aí, já para o meio e fim. O Senhor me respondeu e disse, lá em Abacuque, né? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Vamos entender um pouquinho melhor esse versículo. Escrever em tábuas era o meio de comunicação mais comum naquele período, né? Algumas eram feitas de argila, que eram levadas ao forno e ganhava a dureza necessária para que fosse feita a escrita. E eram informações permanentes. Olha que interessante. Deus aqui diz, escreve a visão, grava-a sobre tábuas. Ele está dizendo, registra isso, deixa registrado, para que essas informações sejam permanentes e também para outras gerações, porque é a certeza que de fato vai acontecer. Abacuque, tudo isso que eu estou falando, do que vai ocorrer na visão daqui a alguns anos, escreve, porque vai acontecer. Escreve numa tábua. Queridos, hoje nós temos a palavra revelada de Deus, que é a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, que já está escrita para nós com todas as suas promessas. Nós não precisamos buscar profecia em nenhum outro lugar. Nós temos a palavra de Deus revelada. Nós não precisamos buscar profecia em nenhum outro canto. A palavra de Deus já é essa palavra registrada de Deus. A ideia por trás aqui desse versículo, da palavra mensageiro, por exemplo, desse versículo, ela tem duas interpretações que eu gostaria de falar aos irmãos. Uma é de que alguém que esteja passando ou até mesmo correndo, teria a possibilidade de ler a notícia ou as boas novas e então passaria adiante. Uma era a pessoa que estava passando ou até correndo, poderia ver. A segunda pode estar também se referindo a um corredor profissional, que na época tinha, que eram mensageiros que levavam notícias de reino a reino, que tinha essa função de transmitir a informação na época, isso de forma ligeira. Em ambos os casos, tanto uma pessoa passando, quanto uma pessoa correndo, ou um profissional trazendo a mensagem, em ambos os casos, as boas novas se disseminariam. A visão de Abacuque, aquilo que Deus estava dizendo para Abacuque, para o profeta, elas seriam disseminadas, elas seriam divulgadas para as outras gerações. De que o juízo anunciado, mesmo que ele não acontecesse de imediato, ele ocorrerá um dia.
E a pregação, ela ocorrerá. Ela pode não, o juízo de Deus pode não acontecer agora, pode acontecer daqui à frente, mas escreve. Escreve porque ela vai acontecer. Queridos, a pregação da mensagem de Deus sempre ocorrerá. Pode ser por alguém que esteja incumbido de fazer a pregação. Pode ser por alguém que ouve a pregação. Pode ser por alguém que passe despercebido, mas que ele vai ouvir a pregação. A pregação da mensagem sempre vai existir, independente da sua época. Versículo 3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse versículo aqui, ele traz um juízo temerário, e essa é a visão que o profeta tem de Deus. No capítulo de número 2, quando Abacuque, depois que ele faz os argumentos dele, Deus vem trazendo a resposta do que ele fará com a Babilônia pós cativeiro babilônico, lá na frente. Então esse versículo ele traz um juízo temerário, quando ele diz no versículo 3 assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, Abacuque. Vocês serão levados, mas tudo isso que eu vou dizer aqui para você ainda vai acontecer num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então traz aqui um juízo temerário e traz um juízo de destruição da Babilônia, que ocorreu aproximadamente 66 anos depois dessa visão profética de Abacuque. Ou seja, depois que o povo de Judá já tivesse no cativeiro babilônico, Deus visitaria a Babilônia e destruiria o reino babilônico. Portanto, o profeta deveria ter fé na resposta que Deus havia dado para ele. O Senhor avisa ao profeta e a todo o povo de Judá que o cumprimento dessa profecia da destruição da Babilônia talvez demorasse um pouco, mas que ele deveria esperar, aguardar. Ele e todo o povo deveriam ficar preparados todos os dias para esse momento, porque eles serão sim levados cativos. Esse momento de destruição da queda da Babilônia está lá em Daniel capítulo 5, que foi aquele momento em que o rei Belsazar está na sua festa, quando ele se utiliza dos utensílios trazidos por Nabucodonosor, trazidos com a deportação do povo de Israel para a Babilônia, que leva o povo cativo, que leva Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego. E aí depois o profeta Ezequiel prega também sobre isso. Jeremias já tinha profetizado o cativeiro babilônico de 70 anos. E aqui, lá no livro de Daniel, capítulo 5, diz da destruição da Babilônia, quando o rei Belsazar está na sua festa, utilizando os utensílios de Deus. E os irmãos devem recordar que aparecem os dedos de uma mão humana, escrevendo na parede, Maná, Maná, Tekel Uparsim. Medido foste, e foste encontrado em falta. Aqui, essa visão de Abacuque ocorre com a destruição lá da Babilônia com o rei Belsazar. Qual o terceiro aprendizado que temos aqui nessa passagem, irmão? O que a gente pode tirar? Porque aconteceu aproximadamente 66 anos depois da visão de Abacuque. O que a gente pode tirar de ensino aqui, de aprendizado? Que as promessas de Deus sempre se cumprem. Elas sempre se cumprem. Ela pode demorar, mas ela vai se cumprir. Você pode pensar assim, irmão, mas isso é um jargão evangélico. Você dizer para mim que as promessas de Deus sempre se cumprem. É verdade. Isso é o que mais se diz aí fora. Existem algumas frases que elas são jargões. Jesus te ama. As promessas de Deus sempre vão acontecer de fato. Deus mudará a tua história. São jargões evangélicos. Mas quando nós falamos que as promessas de Deus sempre se cumprem, nós precisamos levar em consideração a principal promessa de Deus. A principal promessa de Deus é o estabelecimento definitivo do reino do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, quando no seu retorno. Então, se é uma promessa, sabemos que Deus a cumprirá. Portanto, tem uma notícia aos irmãos: Jesus de fato virá. Jesus de fato voltará.
E a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para esse dia. Preparados, prontos e não dormindo, prontos. Jesus no Getsemane diz, vocês não conseguem orar comigo nenhuma hora conseguem ter relacionamento comigo, não conseguem orar comigo por 1 hora, mas já dormem. E a Bíblia nos convida a estarmos atentos, como que um guarda na torre de vigia, aguardando a resposta, porque a promessa de Deus é que Jesus voltará, e Jesus de fato voltará, porque é uma promessa de Deus. E aí fica uma pergunta aos irmãos, já para nós caminharmos para o fim, fica uma pergunta aos irmãos. Por que mesmo que nós tendo essa certeza de que Jesus voltará, às vezes nós, crentes no Senhor Jesus, vivemos nossas vidas como se isso nunca fosse acontecer? Por muitas vezes nós temos uma fé débil, por muitas vezes nós temos uma fé fraca diante de situações difíceis, onde Deus nos convida a confiar plenamente nele. Se nós temos uma vida em que negligenciamos um relacionamento com Deus, quando Jesus diz assim, vocês não conseguem orar comigo por 1 hora, quando nós negligenciamos esse relacionamento com Deus, como nós podemos viver uma vida vitoriosa de cristão aqui na terra, se nós às vezes temos esse comportamento de fé débil, fé fraca, como se o próprio Cristo não voltará? Irmão, se vocês perguntarem para uma boa parte de crentes, se ele crê de fato que Jesus Cristo voltará, eu tenho certeza que o coração dele estará em dúvida. É uma promessa de Deus. Nós acabamos de entender que as promessas de Deus, elas se cumprirão. Portanto, Jesus Cristo voltará. E a Bíblia diz, se prepare para encontrar com teu Deus. Estejamos nós preparados com essa fé. E agora nós vamos entrar no versículo mais conhecido do livro, onde a parte B foi utilizada pelo apóstolo Paulo e pelo escritor aos Hebreus. Romanos capítulo 1, verso 17, em Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, que é um versículo muito utilizado pelos cristãos de hoje, e a palavra fé desse próximo versículo que nós vamos tratar aqui, que é o último versículo do sermão, da explanação, a palavra fé que nós leremos inclui a posição de ser justificado ou absolvido diante do próprio Deus. O versículo diz assim, até porque esse conceito de fé para salvação, em que está contido no capítulo 1, verso 17 de Romanos, chamou a atenção de Martinho Lutero, né? Que acabou dando início à reforma protestante que nós conhecemos hoje. Romanos 1, 17. Mas vamos lá, versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós já vimos esse versículo em várias outras passagens bíblicas, mas Abacuque traz isso para nós, na parte B. O justo viverá pela sua fé. O principal objetivo de Deus aqui, nesse versículo, é fazer um contraste entre o justo e o perverso. O principal objetivo de Deus, nesse versículo, é fazer um contraste entre o justo e o perverso. Sugere-se aqui que o profeta esteja falando da Babilônia, como sendo esse soberbo ou esse ímpio, lembrando que nós estamos falando do contexto de Abacuque. Provavelmente o profeta, quando ele se trata de ímpio, eis o soberbo ou eis o ímpio, ele esteja falando da Babilônia, falando da nação que levaria cativo o povo de Israel para o cativeiro babilônico, né, para o reino babilônico. A palavra soberbo aqui que nós lemos, eis o soberbo, retrata que esse ímpio, ou essa nação ímpia, está cada vez mais arrogante. Que esse povo está cada vez mais arrogante, que a Babilônia está cada vez mais arrogante, os caldeus cada vez mais arrogantes, isso fazendo referência às conquistas da Babilônia e os males que ela impõe sobre outras nações.
Quando nós trazemos isso para o nosso tempo, quando nós trazemos essa profecia para que ela seja contemporânea aqui a nós hoje, assim como no tempo do profeta Abacuque, o contraste está exatamente nesse comportamento arrogante desse mundo ímpio. O mundo ímpio que hoje ele está inflado de orgulho, o mundo ímpio que hoje está inflado de orgulho pela sua ganância insaciável, que fere todas as normas de decência e integridade moral. Nós vemos hoje um mundo que está em decadência espiritual, moral, social, cultural, um mundo em que está indo a passos largos para o inferno. E esse versículo também traz um contraste para nós hoje, porque esse comportamento do mundo, desse mundo ímpio, ele está em contraste com o comportamento do justo. Porque o comportamento do justo, ele deve estar em conformidade com a vontade revelada de Deus, e que não apenas agirá corretamente pela sua fé, mas sua retidão também será reconhecida pelo próprio Deus. Quando ele trata assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, ele faz um contraste, ele diz, mas, ele está dizendo, todavia, porém, contudo, todavia, diante de todo o comportamento ímpio do mundo, o justo viverá pela sua fé. Um aspecto importante aqui para nós encerrarmos o sermão em si, é o que trata nessa passagem, é que o fim do perverso e o do justo também são contrastados aqui. Não só o comportamento de ambos, não só o retrato da fé do crente e o comportamento ímpio do mundo, mas o fim deles também está contrastado aqui, também está dito aqui. A fé trará vida para o justo, não somente a existência física. Prestem atenção no versículo. Mas o justo viverá pela sua fé. Ele não está falando somente de existência física, mas que a fé do justo trará vida para o justo. O justo que crê em Cristo Jesus e no seu Evangelho, aquele que tem fé no Cristo e no seu Evangelho, trará vida para ele. Aonde o ímpio está indo a passos largos do inferno, para o inferno, o justo, pela sua fé, traz vida por conta do Evangelho de Cristo Jesus. Para os justos, ou os que estão justificados, esse versículo é cumprido finalmente na justiça que vem pela fé no Evangelho de Cristo. Não na nossa justiça, mas naquela de Jesus Cristo, que é chamado o Senhor Justiça Nossa. O Senhor Justiça Nossa. E diante de tudo isso que nós estudamos aqui nessa noite, diante de tudo isso que nós meditamos aqui, porque nós tiramos alguns ensinamentos aqui, algumas aplicações para as nossas vidas. O que nós podemos tirar de tudo isso que nós meditamos aqui? Eu separei 4 aplicações aqui para nós. 4 ensinos que nós podemos aplicar em nossas vidas. Primeiro, que toda a história se encontra nas mãos de Deus. Toda a história se encontra nas mãos de Deus. Irmãos, e a história está rumando inexoravelmente em direção ao clímax, que é o dia do Senhor. Toda a história está indo em direção ao dia do Senhor. Inexoravelmente. Segundo, a fé em Deus nos compele a não nos aborrecermos com demoras ou atrasos aparentes, pois esses são ilusórios. Quando nós oramos e achamos que Deus não está nos respondendo, isso é um aspecto ilusório. Nós não devemos nos aborrecer, nós não devemos nos entristecer, nós não devemos nos chatear, porque o tempo de Deus é o tempo certo. Queridos, todo bem procede de Deus. Nós somos homens, nós somos pecadores e não existe uma área das nossas vidas que não esteja tocada pelo pecado. Portanto, nós não temos nenhum bem. Todo bem procede de Deus. Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas.
porque Ele tem sempre o bem melhor para os seus filhos. Terceiro, as promessas de Deus certamente serão cumpridas a seu próprio tempo. Quarto, nossa fé é no Cristo e esse crucificado e ressurreto. Paulo disse assim: eu prego a Cristo e este crucificado. Eu prego a Cristo e este crucificado e ressurreto. Eu encerro com o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, no versos 1 e 2, que ele diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Quer dizer aqui que nós não estamos em guerra com Deus. Nós temos paz com Deus, porque estamos justificados pela fé. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. A fé do cristão é no seu Senhor, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.